Boa noite. De repente 30, de repente 30 anos. As mulheres fazem 30 anos e de repente começa, né, um choque, uma crise existencial, um momento de se organizar, um momento de começar a se olhar mais. Já criou filhos, muitas delas, algumas ainda estão na fase produtiva, mas já estão mais estabilizadas profissionalmente. Muitas estão buscando ainda alguns acertos, alguns ajustes, mas de qualquer forma começam a se olhar mais. Então começamos a olhar com 30 anos, a saber o que queremos mais e começamos também a nos questionar. E aí vem a questão, né? Boa noite, meninas. Boa noite, obrigado vocês aqui comigo. Isabela, logo, logo já estou te chamando. Então aí começa, né, a questão de, já que fizemos 30, será que muda alguma coisa? Por que de repente a gente começa a se olhar mais? De repente a gente começa a ser mais crítico, a gente começa a ter uma percepção diferente do corpo? Será que a gente começa a ter uma percepção diferente da vida? Será que a gente começa a ter uma atenção maior para os nossos desejos? O que muda na nossa fisiologia, os nossos hormônios? O que muda? Como que eu me enxergo diante do espelho? Como que eu me identifico? Quais são os padrões que eu tento, às vezes, querer suprir ou querer cumprir diante da sociedade? Será que eu me sinto nessa obrigação de cumprir algum padrão da beleza? Será que eu começo a olhar no espelho e começar a enxergar ali uma flacidez ou às vezes uma celulite? Será que isso me incomoda? Ou não? Tá tudo certo, tá tudo bem, então por aí eu posso continuar. É isso que a gente veio falar hoje. De repente 30 e o que muda de verdade em relação à beleza das mulheres. Eu quero falar para vocês que eu me sinto muito bem. Depois dos meus 30 anos, principalmente após os 35 anos, eu senti que eu fui melhorando. Tive alguns choques, né, que eu acho que a Isabela vai poder falar melhor pra gente, pra mim poder entender isso melhor. Mas eu cheguei ao ponto de falar, opa, alguma coisa tá acontecendo, porque a gente se conhece, né? E quando não se conhece, a gente passa a se conhecer, a gente começa a se observar mais. Mas eu comecei também após aí, meus 40 anos, a coisa ficou mais, assim, veio um insight maior, eu comecei a me observar realmente e comecei a observar algumas mudanças. Consegui ver às vezes uma mudança aqui, outra ali, fisiológica também, tá? Uma flacidez que eu não tinha, uma dificuldade maior de ganho de músculo, que às vezes eu poderia ter uma mudança, uma irritaçãozinha a mais aqui, mas ao mesmo tempo um certo equilíbrio em algumas coisas, algumas guerras que eu não comprava mais, algumas coisas que eu já me priorizava, e assim vai. Então eu convido você para estar comigo agora, para a gente poder juntas, poder falar o que muda de verdade na beleza da mulher após os 30 anos. E vamos embora, vamos juntas aí. Vou chamar a Isabela para a gente poder trocar aí umas figurinhas e conversar um pouquinho, que vai ser muito bom. Deixa eu convidar aqui a Isabela. Vamos lá. Chamei, tá? Não sei se você recebeu aí, Isabela. Deu? Oi? Deu? Parece que tá o filtro. Não, isso, eu tô sem filtro aí. Olha, que bom, Fátima, gente, Anne. Oi, Anne. Oi, 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 Janaína. Ó, a nossa pupila aí, ó, Isabela. Filtro. Qual? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Como é que tá aí? Sim, tá ótimo. Ótimo. Adoro brincar com filtro. A Isabela tá que arruma filtro, gente. É a mulher do filtro. Vai gostar de um filtro, essa mulher. Adoro! Ela fica brincando de filtro, ela gosta de brincar de filtro, ela adora ficar inventando os filtros aí, ó. Ótimo. Oi, Anne, oi, Como é que Janaína. tá? Eu quero tirar o filtro. Ah, bom.
Pode ir com calma aí. Olha, gente, plena live, Não querendo tem tirar o fio. problema. Não tem problema. Pronto. Vamos lá. Isso são os 47 anos de idade se permitindo, viu, gente? É claro, e é ao vivo e a cores. E é ao vivo e a cores, é isso aí que a gente faz. Ai, É ai. desse jeito que Boa funciona. noite. Até a idade bateu aqui, viu, Isabela? Mesmo, Débora. Tá vendo? Uma parceria muito boa. Ótimo, foi muito bom. Gente, então vocês vão bem-vindas, né? Igual eu comecei a fazer a introdução aí. A gente quer, pela pequena conversa que eu tive, que nós tivemos hoje mais cedo, a gente já percebeu que tem muita coisa que muda, viu, com 30 anos. E a Isabela vai justamente apresentar isso pra gente, coisa que eu nem imaginava, mas realmente é impressionante como que a gente observa isso. Aqui dentro do consultório, conversando com as mulheres, eu percebi comigo, eu acho que muitas pessoas, né, percebem, muitas mulheres percebem. Aqui, ó, a Janaína falando, aí, ó, duas maravilhosas com a idade que tem. É... Obrigada, Janaína. Três, são os três. Então, Então é isso aí, gente. Conta um pouquinho pra gente, Isabela, se apresenta e conta aí pra gente um pouquinho, né? De repente aí o 30. A Fátima, de repente 60. Nossa, Fátima, que experiência, hein? Que ótimo. vivência. Então, Vamos vamos lá. lá, pessoal. Para quem não me viu falando boa noite aí nos comentários, boa noite para todos nós, né? Débora, mais uma vez é uma alegria mesmo estar compartilhando esse encontro aqui com você e com a turma toda que está aqui conosco. Ah, é uma gratidão e uma satisfação mesmo. Me sinto nutrida, Ah, tá? Para quem não me conhece, eu sou Isabela Oliveira, sou psicóloga, né? E estou aí nesse movimento de estar levando, entregando e trabalhando e entendendo e ajudando pessoas que querem, que buscam o autoconhecimento, que buscam emagrecer, que buscam estar feliz com o corpo, que buscam sair de uma zona de conforto e às vezes dá preguiça e etc, tá? Várias outras coisas. E aí, né, quando a Débora trouxe aí, vamos fazer uma live e tal, né, com a mulherada, depois de 30 anos adiante, o que que muda? Eu tô com 47. Quem aqui tiver confortável, eu gosto de movimento, eu já gosto de tirar da zona de conforto, vamos lá mover, porque a vida é movimento, é o dizer sim. Quem tiver confortável, compartilhe aqui conosco qual a idade que você tem, idade cronológica mesmo. Eu já começo com perguntas. E junto, para você, querendo compartilhar ou não, mas para reflexão. Para você, o que que torna uma mulher bonita? Iane, 43 anos, Fátima, 60. O que que para você torna uma mulher bonita? Janaína, 51. Ok. Você já parou para pensar? Para você, deixa de lado, né, todo conceito e construção social, senso comum, para você, o que que torna uma mulher bonita? Eu acabei de 50, sim! Acabou mesmo, ideia. E linda. para mim é aquela, ela se sentir poderosa, se sentir independente, sabe? Se sentir assim, ela se sentir, ela se achar. É aquela mulher que chega num lugar e ela tem certeza de que ela entrou, que é ela. Show. Eliane, 48, bacana. Se alguém quiser mais compartilhar, eu vou continuando e vou buscando, a gente vai aqui, tá interagindo. Essa é uma das perguntas mais cambriosas que tem quando se faz exatamente para uma mulher, tá? Depois dos 30.
E se pegou ser autêntica, e se pegou essa mulher na idade entre 30, 35, 36 anos, aí que é cabriosa essa pergunta. Por qual motivo? É porque essa é uma das fases exatamente onde todos nós, quem já passou e quem está aí, né, passando por ela, é uma fase em que nós estamos nos organizando, tá? E essa organização vocês podem levar para todos os sentidos, tanto internamente como externamente, diante da vida, diante se, por exemplo, eu aqui no consultório, diante do meu espaço físico de trabalho, dentro da minha casa, e é uma fase bombardeada de crises existenciais, tá? Vamos lá. É uma pesquisa britânica, tá? Foram perguntado para aproximadamente 2.000 homens e mulheres o que torna uma mulher bonita. E 83% das respostas foi o seguinte: ser confiante. A mulher ser confiante. Então, isso que vocês trouxeram, né? A Débora, a Déia ser autêntica, né? Passa por esse sentimento de autoconfiança. E essa pesquisa trouxe de forma muito clara 80% dos momentos, olha aí, gente, quanto que depois dos 30 e principalmente nessa quinta fase, vamos falar, nesse quinto setênio, né, que é deixa eu lembrar aqui que eu não gravei, dos 28 aos 35, tá, que é a de crise mesmo, 80% dos momentos mais decisivos que nós temos em nossa vida é exatamente aos 35 anos. Então, olha, e isso me faz pensar o porquê que tem tanto aquele conceito, né? Aquela construção social dos 40, a dificuldade, né? É colocado em geral de que o homem tem crise nos 30 e a mulher é nos 40. Só que não, tá, gente? Eu vou trazer para você já já o porquê que não. É lá nos 35 anos. Pontualmente. E essa pesquisa trouxe também que é aos 31 anos que a mulher está mais bonita. E aí? Eu tô com 47. Eu ia te falar que é com eu tô mais bonita do que. Fala, Débora. Travou. Eu tô achando 47. Sim. E aí entramos nós com a nossa subjetividade, né? A questão da beleza, né? O que muda de verdade com relação à beleza após os 30 anos? Nós sabemos que muda um monte de coisa, gente. Né? A Débora já trouxe aí várias. Corpo, celulite, flacidez, a facilidade de ganhar os pesos a mais, a dificuldade de eliminá-los, né? Eu não sei, mas eu trago eu mesmo e o que eu percebo nos clientes que eu atendo. O desânimo. Não tem mais, em geral, nós não temos mais o ânimo que tínhamos antes dos 30 anos, tá? Para, por exemplo, passar da meia-noite, virar a madrugada, são questões que realmente são mudanças depois dos 30 mesmo, é depois dos 30, não é à toa que tem o 30 aí marcado, não, tá? Mudam-se opiniões, mudam-se ideias durante todo o tempo, sim, mas os 30 ali é mais. E é, Muda o sentido da vida. e é interessante, né, Isabela, que parece que é um marco, parece que até se distancia, né, a faixa etária, né?
E depois dos 30 anos, parece que as mulheres parece que não se falam mais a mesma língua. As mulheres de 20 com as mulheres de 30, né? Elas começam a se distanciarem também, alguma coisa, assim, no sentido de linguagem mesmo. Parece Uhum. parece que muda, né? Porque a visão da de 30 começa a ter uma visão mais seletiva, ela começa a ter um pouco mais de realmente de escolher, de fazer uma escolha mais pessoal, de se priorizar, de colocá-la realmente como necessidade máxima, né? É ela que é a prioritária ali. Então, ela começa realmente a ter uma visão muito mais egoísta. Não vamos dizer assim, esse termo as pessoas às vezes olham de forma errada, mas assim, não é uma visão, Uhum. vamos dizer assim, não é o egoísmo pro lado ruim, vamos dizer assim, mas é uma visão mais Saudável. individual. É uma coisa assim, dela se enxergar mais, dela realmente ter o autocuidado, dela realmente ela se enxergar e ver que ela tem que estar melhor primeiro para depois ela cuidar do outro, Sim, né? sim. E, no entanto, às vezes com 20 anos ainda tem aquela preocupação de querer agradar todo mundo em volta. E faz Exatamente. parte É. da imaturidade ainda, né? Que depois dos 30 a gente começa a ver que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, a primeira pessoa que tem que ser agradada somos nós mesmos, né? Então é onde eu acho que a gente começa a se distanciar, não é isso? Então, assim, que eu vejo que é onde a gente começa a ficar um pouco mais seletiva. Não é com qualquer um que a gente quer conversar, não é qualquer assunto que a gente quer comprar. Eu brinco assim que a gente Uhum. escolhe as brigas, né? Que as pessoas falam assim, ah, você acaba sendo muito algumas pessoas falam, você acaba sendo um pouco alienado. Eu falei, alguns assuntos eu sou alienada mesmo. Eu prefiro nem. Não vou bater de frente, não quero Tomatinho. saber do Uhum. assunto, não quero ver isso, não quero ver sobre isso não vai me acrescentar nada, vai me deixar mais estressada, não vou ganhar nada com isso, eu prefiro me colocar em condição de escolha de não participar disso, né? Para não Sim, sofrer, é uma questão de escolha, é uma opção minha, né? sim. Então, E acho que é a gente a vai se idade conseguir. mesmo da escolha. É a É, fase, na verdade, né? Tem muito isso que você traz, Débora, são as cobranças internas. Porque, querendo ou não, esse é o limite em que ele se está pensando, sim, em ser mãe, em encontrar alguém, um companheiro ou uma companheira, né? Em casar, em ser bem-sucedida profissionalmente, em estar buscando bem-estar. Aí que começa de forma significativa essas mudanças, as verdadeiras mudanças, né? E aí, o que eu quero? Deixa eu ver aqui se eu posso. colocou aqui, quando vai na balada, ela fica pensando na cama dela. Menina, pelo amor de Deus, aí também não, né? Sim, não tá na balada e nem tá na cama. Não, eu também não, né? Eu quero que você curte, é para curtir a vida, para aproveitar, levar a vida É, mais leve. sim. E isso faz a diferença, tá? Na beleza da mulher. De viver o Certeza, aqui e agora e se permitir. com Sim. certeza. Seja presente, esteja presente. Com certeza aí vai melhorar a parte de humor, pelo menos, tá? Você pode ter certeza. Essas alterações E hormonais que a aí, gente sofre, né? Eu acho que essas alterações hormonais acabam influenciando também, né? A gente tem algumas flutuações durante o mês que acabam influenciando nesse dentro do humor. Às vezes você pensar aí nessa balada, estar na balada pensando na cama, às vezes não é nenhuma questão da sua idade, às vezes é a flutuação normal, natural que a gente tem no mês aí, hormonal, que não foi tão legal com você, não coincidiu com o dia que você saiu de casa. Né? Então, realmente, até isso você tem que olhar para poder sair de casa, porque nós mulheres somos complicadas para poder sair de casa, não é fácil. Nem é sempre que a serotonina está ali ajudando na liberação do nosso bom atuando. humor, atuando na forma do nosso bom humor, o estrogênio está em alta, nem sempre, infelizmente. E aí, gente, nessa fase, né, foi feito, tem um estudo de Steiner, que eu estava até comentando com a Débora, que eu fui refrescar um pouco a minha memória. Tem um estudo do Steiner que é feito mediante aos ciclos da natureza, que é a teoria do setênio. A cada 7 anos, no desenvolvimento humano, nós mudamos de ciclo. Então, tem de 0 a 7, de 7 a 14, e aí vai colocando 7 anos.
E aí eu quero chegar. Por que que eu perguntei a idade? Para chegar exatamente para entregar de forma bem assertiva sobre essa teoria sistêmica. A quinta fase dessa teoria, que é dos 28 a 35 anos, tá? Que é a famosa chamada crise dos 30, né? Ela é uma fase em que nós buscamos uma organização e que há inúmeras crises existenciais, tá? É a fase que esse autor traz, que é a fase mais complicada, que nós achamos trocentas dificuldades, com muitas crises, dúvidas sobre o nosso papel diante do mundo e da vida, né? Ali cobramos nós em excesso, temos uma sensação de impotência. Vai me dizendo se isso está fazendo sentido para você, tá? Dois sentimentos são muito constantes: frustração e angústia. Por quê? Porque estamos exatamente nesse momento no olho do furacão, em plena crise existencial. Aqui está perguntando, ó, Isabela, perguntou aqui, ó, como conciliar esse autocuidado, saúde, trabalho, filhos e casa? Nesse momento. Tudo tem tempo para tudo, gente. Primeiro é você colocar todos esses itens aí como prioridade para você. Eu costumo dizer para os meus clientes como uma necessidade, assim como a maioria das pessoas, eu acredito, tem a necessidade de escovar os dentes pelo menos uma vez no dia, tá? Esse conjunto aí, cuidar de si, da família, de casa, filhos, trabalho, marido, é preciso ver isso de uma forma muito natural e encontrar tempo para isso. As pessoas que ficam, passa a ver quais são os seus pensamentos sobre isso. Em geral, as pessoas que têm essa dificuldade de conciliar são aquelas pessoas, ou elas estão no excesso de querer ser tudo muito perfeito, tudo muito redondinho, e aí acha que o bem feito é melhor do que o feito, e aí eu trago para você que não, o feito é melhor do que o bem feito, porque o bem feito a gente entra nesse ciclo vicioso da crença limitante de que não tem tempo, não sobra tempo, tá? Então, te respondendo, tem várias coisas que eu posso te dizer aqui, mas é exatamente colocar isso, ver isso de uma forma natural, que faz parte, colocar isso dentro do seu dia a dia, da sua rotina, e fazer o que é possível fazer em cada momento. Se hoje eu deixei a desejar, entre aspas, que eu não conseguia ajudar meu filho a fazer a tarefa, eu estar ali com ele, mas em compensação eu consegui fazer um lanche bacana. Perfeito. Então isso passa pelo que você, em cada um desses aspectos, como que você atribui, que valor que você atribui, como que você transita em todos esses lugares. Tá? E aí eu deixo que o feito é melhor do que o bem feito. Isso eu trago com toda convicção para vocês. Tá? Me fala aí se eu respondi. Tá, ok. E aqui fala como não descontar na comida todos esses problemas do dia a dia. Entendendo quais são todos os problemas. Eu falo para meus clientes dando nome aos bois. Dei o nome aos bois e agora eu vou colocar cada boi no seu lugar e dar o destino para eles. Tá? A fome, quando você fala não descontar, muito provável ter uma fome emocional aí. São emoções que você está sentindo ali no dia a dia, que você não para, né, um tempinho para olhar e perceber qual é essa emoção, dar um nome para ela, que é o nome aos bois que eu digo. E se isso realmente, né, eu ir para a comida, é claro. Deixa eu voltar aqui.
a falsa. Gente, só um E que até minutinho. então, Você continua aí, tá? É vida ao vivo. Espera só um minutinho que tá. eu passo agora. Como não descontar na comida? Você identificar o que é que está sentindo e isso que você está sentindo, qual é a sua ação, sua atitude para te trazer o bem-estar? Vamos lá, se eu estou sentindo tristeza, eu falo por mim, por exemplo, ansiedade, tá? Isso é diariamente. Se eu estou, por exemplo, ansiosa, tá? Eu já me pego em alguns momentos de frente lá na despensa buscando uma caixinha de bis. Quem me acompanha sabe que é a minha ida para o comer emocional. Eu vou buscar uma caixinha de bis, tá? E como eu já sei que eu estou ansiosa ali diante, dentro da despensa, que a hora que eu vi eu já tô lá, diante da caixinha de bis, eu me pergunto, mas espera aí, nessa hora eu comer chocolate? Eu não tô com vontade de comer chocolate. Que vontade é essa de comer um bis ou a caixinha de bis, seja lá o que for, né? E eu me percebo ansiosa, acelerada. Aí eu volto. Peraí, Isabela, respira. O que é que você está precisando? Vamos fazer uma troca aí. O que dá para trocar? Essa caixinha de bis você troca com o quê? Mas uma troca saudável. E isso é comigo, é assim que eu faço, tá, gente? Esse diálogo interno comigo. Qual é? Dá para trocar. E aí, por exemplo, veio essa semana, uma vez que que eu me peguei na caixinha de bis, me veio assim, vou assistir uma série. Aí me vem, né, gente? Tô tolada de coisa para fazer naquele dia. Como assim assistir série? Sim, 10 minutos. Se eu assistir série por 10 minutos, vai dar certo. Sentei, gente. Deixei o que eu estava fazendo, porque isso foi. Não busquei ninguém. Foi uma comigo. Deixei o que eu estava fazendo, sentei, assisti 15 minutos de uma série. Parei de assistir, qual a pergunta que eu me faço? Que eu me fiz e que eu oriento vocês a fazerem. Ainda estou com vontade de comer o bis? Eu não tive vontade. Porque o que eu estava precisando naquele momento era simplesmente disso, ó. Uma tomada de fôlego. Ô, Isabela, eu tive. Você sabe o que eu fiz? Aconteceu comigo? Eu fui dar burro. Eu fui colocar uma luva de boxe e fui dar soco no saco de pancada. Show! Foi a melhor terapia. Eu falei, gente, é tudo que uma mulher precisa, é um saco de boxe dentro de casa. Eu falei, gente, isso O que você estava sentindo, Débora, para ter de socar? eu tava no consultório e passei uma raiva muito grande pelo WhatsApp. Tá vendo? E aí, na hora, eu fiquei Show. assim, se eu responder, não vai prestar. E fiquei naquela. E fiquei naquela e comecei a ver que eu tava sapateando ali no consultório. Eu andava pra lá, andava pra cá, olhava para aquele WhatsApp e falava assim, gente, não vai prestar. Eu vou responder e não vou, não vou, não vou, não vou. Aí o paciente não chegava e a Janaína que eu colocou. Então era raiva. Era muita raiva, Janaína. Era muita raiva. Mas se eu pegasse, eu ia pegar e comer. Eu ia pegar e comer, porque o sentimento, a fome emocional é qualquer sentimento. A gente quer esvaziar, a gente quer encher de qualquer coisa. Né? Quer ter a recompensa, sim. É a recompensa. E aí eu falei, na hora minha filha começou uma aula de Muay Thai, na hora eu falei, peraí, só um minutinho, resolvi meu problema, peguei a luva, falei, agora. Fui lá dar uns murrinhos, dei uns murrinhos bons, um soquinho bom, falei, pronto, resolvi, cheguei ótima. Cheguei com as, como quem diz, serotonina lá em cima, endorfina lá em cima, acabei de trabalhar. Falei, nossa, gente, isso aqui é terapia. É por aí. Você só foi socar a almofada porque você identificou o que você estava sentindo. Tá? Então, o primeiro passo para não ir para a comida, pessoal, é dar nome aos bois. O que é que eu estou sentindo? Né? E a raiva é isso, é socar. E se você puder ainda visualizar lá no saco de pancada, os clientes morrem de rir, a pessoa, visualiza a pessoa ainda. Socando essa pessoa. Pronto, não vai precisar de mais nada. Melhor ainda.
Com certeza. Isso é ok, é saudável. Então, como não ir para a comida, se conhecendo, conhecendo o que você está sentindo e fazendo essa troca. Para isso, você vai ter que se dar um tempo para parar, para pensar, para ver por que que a série, para mim, deu certo a troca e o soco no saco de pancada deu certo. Porque paramos, olhamos, vou trocar isso por isso. E a gente se conhecendo, a gente sabe as trocas saudáveis que dão certo. Então é esse passo. Não é difícil, gente. É você se colocar em primeiro lugar. É justamente. Tá? É você se colocar em primeiro lugar. É assim que adoece. Preciso de um saco de pancada. Sim. Porque se não vai para o saco de pancada, adoece, porque guarda. Gente, e você sabe que aí vem a questão das doenças, porque a raiva nos inflama. A gente inflama. Se você inflama por dentro, se você inflama, você traz as doenças. É onde a gente começa a ter tantas outras, né? Outras patologias, vamos dizer assim. A gente tem aí tem a celulite. Celulite é uma inflamação, né? Então, se a gente for pensar se a gente for pensar em todos os casos inflamatórios, né? Questão de intestino, por que algumas pessoas ficam nervosas e tem obstipação intestinal, outras pessoas dão crise diarreica? Sim, né? É verdade. As pessoas somatizam, as pessoas adoecem, a pessoa sente uma gastrite. As pessoas, por quê? Porque as pessoas vão engolindo as coisas, né? E as pessoas vão se inflamando, as pessoas vão comendo as emoções. Comendo as emoções. Então a gente precisa justamente, e nós mulheres, a gente mais do que nunca, a gente foi muito, foi crescendo, né, nessa história de que a gente precisa aprender a ser mocinha, a lidar, a entender que a gente tem que ser mais moldada, né? A gente foi mais moldadinha. Mais recatada, mais agradável. Então, a gente precisa saber expressar os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, senão a gente vai trazer o mal pra gente. E celulite não é inflamação, então já que eu não quero que ninguém fique aí inflamado, então a primeira coisa que vocês vão fazer é não ficar guardando sentimentos ruins. Depois é não comendo alimentos inflamatórios, por favor, tá? Então são as duas coisas que nós vamos fazer. Não ficar inflamado, porque senão também não adianta. Lembra do que eu falei lá naquele segundo dia da live, ambiente obesogênico? Começa por dentro. O ambiente obesogênico interno, que são os sentimentos, as depressões, as negatividades, o jeito de enxergar a vida, a depressão e tudo mais. E também o ambiente externo, que são o que você põe para dentro. Então, lembre-se sempre, nem alimentos inflamatórios e nem trazer sentimentos inflamatórios para vocês aí. Certo, gente? Então, vamos embora. Dar o destino, né? Dar o destino. Agora, para a turma aí dos 40 e 50, que tá junto comigo, com a Débora, tá? Essa fase, que é dos 49 aos 56 anos, gente, essa fase é a fase de ouvir o mundo. O que isso quer dizer? Ela é marcada pela aceitação de nós mesmos, tá? Sentimos plenamente seguras. É claro que para sentir segura existe insegurança. 100% o restante dos dias seguros? Não, a gente oscila. Tá? É o sobe e desce. Né? Mas ela é marcada por essa segurança, por uma maior confiança e a certeza do qual que é o meu motivo de estar aqui nesse mundo e estar ali desenvolvendo ou trabalhando dentro do serviço de que faz sentido para si. Tá? E quando fala ouvir o mundo, é um ouvir diferente. Essa fase é marcada, muito, muito parecido com o que a Débora colocou. A gente filtra, somos mais seletivos e principalmente no que a gente vai ouvir, no que a gente vai colocar daqui para dentro, tá?
E junto traz a questão do quanto nós estamos nessa fase conectadas com o nosso coração e ouvindo o nosso coração. Nessa fase também, nesse setênio de 49 a 56, é isso mesmo que eu falei, né? Isso. Acho que é 49 a 56, ouvimos o nosso coração com uma maturidade que nunca tivemos até então, inclusive fazendo as escolhas. Muitas escolhas sábias. Tá? Olha que bacana. O que muda? Muda um monte de coisa, de fase para cada fase. Que, Débora? Onde a experiência fala, né? A vivência Sim. fala. Né? A experiência e a vivência junto com esse... E isso, aconteceu isso, e trazendo para o aqui e agora. Exatamente acolhendo as experiências, seja confortável ou desconfortável, e ouvindo elas de forma harmoniosa, diferente. É bem a maturidade mesmo, né? De saber o para que eu tô aqui nesse mundo, de colher, de estar ali degustando os frutos, muito mais do que colhendo, saboreando, tá? Aqui perguntou aqui qual alimentos são anti-inflamatórios. Sim, porque eu falei da alimentação inflamatória, né? Então, os alimentos anti-inflamatórios são o açafrão, é um alimento anti-inflamatório. Os alimentos, os vegetais crucíferos, da família das crucíferas, no caso, o brócolis, o espinafre, os verdes escuros, as frutas cítricas, as frutas vermelhas e roxas, os peixes ricos em ômega 3, então, por exemplo, o salmão, a tilápia, o atum, a sardinha, os vegetais, o chá verde, a pimenta vermelha, tá? São alimentos bem anti-inflamatórios. O azeite de oliva, aquele bom, de qualidade, não é qualquer um não, né? Óleo composto não, azeite extra virgem até 0,5, 0,8% de acidez, tá? Então são alimentos bem anti-inflamatórios aí para vocês usarem. Mas mais importante do que anti-inflamar é não se inflamar. Então nada de carnes vermelhas, alimentos açucarados, farinhas brancas, tá? Bastante cuidado aí, nada de corantes, produtos alimentícios. Bastante cuidado aí para não se inflamar, tá? Aditivos químicos, alimentos mais naturais possíveis e bem diversificados em frutas e verduras, por favor. Anotado, gente? Depois rever a live. Bom que vai ficar gravado. Que tem que anotar essa listinha pra gente ficar ainda melhor nessa alimentação. Show demais essa Débora, viu? Que mais? A questão do corpo. Vamos lá. Corpo e envelhecimento, a imagem que eu tenho do meu corpo, tá? O sentimento que eu tenho diante da minha própria imagem corporal. Todos nós sabemos que o envelhecer é um processo biológico, inevitável, progressivo, irreversível, mas a velocidade disso tudo, gente, vai depender muito de indivíduo para indivíduo, tá? Porque além dos fatores genéticos, que a gente precisa de olhar e considerar, existem também o que é muito pouco se olhado hoje, está mais. E a pandemia ajudou muito. É um dos pontos positivos da pandemia ter chegado. Os estilos de vida. Né? E aí, sabemos todos nós que existe uma ditadura da beleza, tá? E essa ditadura, se eu fico muito ouvindo os barulhos externos, eu absorvo essa ditadura da beleza e eu quero entrar dentro desse molde, dessa caixinha, dessa forminha. E aí começa aquele ciclo vicioso e altamente prejudicial, que é qual? Eu busco pelo corpo ideal. Pra quem, né?
Porque nem para nós, na verdade, é. É. Ótima pergunta, Débora. A quem? Eu busco um corpo ideal, eu começo um movimento de controle excessivo com o meu próprio corpo. Daí vem uma insatisfação, porque nós sabemos que depois dos 30, 40, 50, tudo, várias coisas vão acontecer, a gente querendo ou não, natural, porque é da natureza humana, dentro do nosso corpo, relativo ao nosso corpo. Vem a insatisfação grande, e junto com essa insatisfação vem o famoso efeito sanfona, tá? E esse efeito sanfona, ele em geral levam as pessoas ao movimento de restrição, parar de comer isso, vou diminuir isso, não vou comer isso, culpas, dietas loucas, não são. E terminamos na compulsão. Olha que ciclo, nem um pouco saudável isso. E posso só te remendar aí um pouquinho a questão? Demais. Flacidez. Traz aí, aonde que entra a flacidez nisso? Porque o corpo vai e volta e a gente não tem depois dos 30, 40, verdade. não tem necessidade de pele mais. Nós, depois dos 25 anos, a gente começa a perder colágeno, a gente começa a envelhecer, começa a ter perdas de celulares. A gente começa realmente, após os 25, a envelhecer. Então, a gente começa a ter degradação dos nossos colágenos. E aí você não faz a E aqui é o primeiro lugar que a gente percebe, não é, Débora? Você começa a ter diminuição. O rosto. Você começa a ter perdas de gordura do rosto, você começa a ter um pouco na questão da flacidez de coxa, começa a ter flacidez de abdômen, começa a ter flacidez do braço. E por que ficou? Vai, volta, vai, Efeito volta. sanfona. Até os 25 anos, o corpo responde. Depois, já não é mais do mesmo jeito. Aí a pessoa fala, nossa, eu emagreci com tanta facilidade. Mas por quê? Porque ela emagrecia um pouco, via aquele resultado, porque ficava tudo trincadinho. E depois dos 30 anos, não vai ver isso mais. Porque o corpo já não vai ter aquela aderência muscular com pele mais daquela forma. Né? Porque você tem que ajudar. E aí a gente fala a questão da alimentação saudável, né? Aqui colocou, a alimentação saudável deve ser uma filosofia de vida leve, sem radicalismo. Justamente é o que a gente prega o tempo inteiro, que é levar a leveza para a vida e para a balança. Né? Eu falo muito isso dentro do meu grupo de emagrecimento. É leveza na vida e na balança. Porque a gente tem que parar com essa coisa de que existe um padrão a ser cumprido, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no nosso bem-estar e na nossa saúde acima de tudo, né? E vou te remendar aqui, eu vou entrar aqui um pouquinho, tá, Isabela? Você me dá licença aqui. Mas, à vontade. Mas, por exemplo, para a produção do colágeno, né? Uma alimentação mais rica possível em vitaminas e sais minerais, então frutas, verduras, castanhas. A castanha do Pará, o grão de bico, são fontes de selênio que ajudam a produzir mais colágeno, a melhorar a glândula tireoidiana, para poder ajudar nesse metabolismo, que as pessoas reclamam tanto do metabolismo, mas também não faz nada para né? Tem capacidade de chegar e falar assim, eu odeio castanha do Pará, mas eu não pode ser castanha de caju? Gente, não é tudo que dá para ser só no prazer, a gente também tem que pensar um pouco naquilo que tem diversidade. Né? Nós precisamos sair um pouco de ficar só naquela rotina e naquela pobreza de escolhas. Temos que aumentar a diversidade. Então, os alimentos ricos em selênio, os alimentos ricos em vitaminas do complexo B. Então, principalmente, o grão de bico, como a castanha, que eu falei, que é uma combinação maravilhosa. Vocês colocarem em alimentos, as crucíferas, os brócolis, espinafre, couve-flor, rabanete, que são ótimos para poder ajudar nisso aí também. A vitamina C, vitamina E, que são antioxidantes maravilhosos para ajudar a produção de colágeno também do nosso corpo, que também faz isso, ajuda o nosso corpo a produzir esse colágeno. Uma boa ingestão de proteína com carboidrato, então não existe dieta restritiva. Essa história de low carb virar estilo de vida não existe. Low carb é estratégia nutricional, você usa por um determinado espaço de tempo. Depois você vai colocando o carboidrato na sua rotina normalmente, junto com a proteína, para que você possa ter produção de colágeno. Porque senão você vai ter prejuízo sim.
Exercício físico não é escolha, é necessidade, né? É, Então, é uma sim. questão de que eu brinco muito com um paciente meu aqui, né? Fala assim, você procura a motivação, ela não vem. Você procura a força de vontade, ela não vem, vai na força do ódio mesmo, vai no foco, vai na disciplina, porque não tem outro jeito. Não dá para se sentir motivado o tempo inteiro, não dá para se sentir o tempo inteiro com a força de vontade. Tem hora que tem que acontecer na força. E é isso que Tem a gente hora que coloca. ela aparece, a hora que estiver lá fazendo o exercício, vem a motivação. E Ela vem, encontra com você em algum momento. você termina o exercício físico muito bem, com muita Uhum, motivação, né? isso. Aqui falou, faço 35 meses, me sinto um pouco insegura. Muitas mulheres me falaram que tudo muda. É o que ela colocou aqui o tempo inteiro, né, Camila? É isso mesmo. A Ana colocou que adianta tomar colágeno se você não tiver uma ingestão correta de proteína, de carboidrato, de vitaminas e sais minerais, você vai jogar fora esse colágeno, tá? Porque se você tomar colágeno fazendo dietas restritivas, pobre em nutrientes, o seu colágeno vai entrar e vai sair pela urina e pelas. Repete isso. Tem que tem que tomar? Olha lá, eu vou anotar isso. Se Pra ver se você tá. tem que comer proteína com qualidade durante todas as suas refeições do dia, tem que ter Proteína. proteína e carboidrato. Então, todas as refeições do seu dia. Então, nada de tomar café da manhã com pão com manteiga e café preto, tá? Todas as suas refeições do dia tem que ter café da manhã, tem que ter proteína e carboidrato. Começa por aí, certo? Você tem que Olha. ter uma ingestão boa de vitaminas e sais minerais, porque verduras e frutas tem que ser o dia todo, porque complexo B, ela é importante para o nosso corpo produzir colágeno. E só está presente nas vitaminas e sais minerais. Então, aquela pessoa que não consome fruta e verdura, não gasta dinheiro com colágeno, não, porque você vai jogar fora. Vai embora no xixi e no cocô. Verdade é essa, tá? Então, uma alimentação Ótimo. variada é o que vai fazer você produzir colágeno. Aí você pode associar o colágeno. Sabe que hora que você pode associar o colágeno? Sabe aquela fruta do meio da manhã, do meio da tarde, e que, por exemplo, você não vai consumir proteína porque você está trabalhando, aí você pega aquele colágeno, põe na água e bebe junto com a fruta da Com a tarde, da fruta do fruta. meio da manhã. Porque aí você está colocando o carboidrato e a proteína junto. Em todas as Junto. refeições você está tendo a proteína e o carboidrato. Porque colágeno é proteína, só que ela é uma proteína Uhum. degradada. Então, você não deixa de estar colocando a proteína nesses horários também. Então, é assim que a gente usa, como complemento, como ajuda de uma alimentação bem feita. Agora, não adianta colocar colágeno, por exemplo, café da manhã, às vezes você já está comendo um ovo, você já está comendo queijo, já está comendo whey, às vezes, vai lá e põe colágeno junto. Você já está com a quantidade grande de proteína, não vai te ajudar. Porque o colágeno, nós temos uma Uhum. limitação de absorção de proteína. Então, às vezes, você coloca uma sobrecarga que muitas vezes você vai jogar fora. Então, lembre-se de distribuir a proteína e o carboidrato no decorrer do seu dia. Ok? Desculpa, Isabela, entrei aí demais. Não, mas é por aí mesmo. Tá? Qualquer coisa a gente faz outras lives. Isso, vamos Ora, sim. Gente, ó, e no meu grupo de emagrecimento a gente fala disso tudo, hein? Eu tô esperando vocês lá. ó. Vai lá no Insta e vê o que é. Isso, lá no Bio. É top. Bora. E aí, gente, só para voltar à questão da minha imagem, né, que eu tenho do meu corpo. Quando eu fico nesse ciclo prejudicial que eu coloquei para vocês, eu deixo de me reconhecer. E aí, eu me deixando de reconhecer, eu me desconecto comigo mesma. E se eu me desconecto comigo mesmo, eu deixo de ser autêntica, eu deixo de ser segura, confiante, desconectei comigo, como que eu vou reconhecer-me? Qual vai ser? A visão sobre mim vai ser distorcida. Não vai ser a realidade, tá? Então, olha, o que uma imagem distorcida, da onde vem, né, a distorção da imagem nossa do próprio corpo? De uma ditadura social da beleza. O que é a beleza? Então, aí eu pergunto para vocês, vamos relativizar isso daí, né? Vamos entender o que é para você.
Me conta aí, vocês, quem trocaria aqui a idade que tem hoje pelos 25, 20 anos? Levanta a mãozinha aí, eu ponho aqui nos comentários, quer dizer, a mãozinha. Quem trocaria? Por exemplo, eu, Isabela, trocaria os 47 pelos 25 anos? De verdade, não. Quem trocaria? Para você refletir aí. Porque se você disser que você troca, tome atenção para isso, porque você está numa desqualificação do seu feminino. E quando você desqualifica o seu feminino, é um dos sinais de que você está desconectado com você. E aí você não se permite envelhecer. Você vai nadar na vida contra a vida, contra o natural. Você não vai se permitir envelhecer, você não vai se permitir ter o corpo que você tem. É lógico que não é concordar e ficar numa zona de conforto sem cuidar da saúde. Sim, é preciso cuidar da saúde física e mental, né? Mas você vai deixar não vai se permitir um monte de coisa. Inclusive, de qual é o sentido, para que eu estou aqui? Então, eu chuto o balde, chuto as dietas, chuto eu mesma diante dessa desconexão. Né? Então, tá aí uma dica para você perceber se você está conectado com você ou não. Você trocaria a idade que você tem? Você voltaria aos 25? Vou colocar 25 anos de idade. Tá? Me conta aí, então, o que é a beleza para você, né? Como que tá isso? Né? A beleza no sentido amplo. Beleza feminina, o nosso feminino. Entender o nosso corpo, acolhê-lo Aliás, o nosso corpo é uma condição humana. Né? Então, nós precisamos dar um lugar para ele dentro de nós. De verdade. Né? Ele é o nosso contato com o mundo. É através disso, ó, dessa parte toda aqui. Material não, física, da matéria, é que a gente tem um contato com o mundo, com as pessoas. É que a gente tem a sensibilidade diante de várias coisas que nos acontecem. Se eu tenho essa visão distorcida do meu corpo, eu tenho a visão distorcida da minha relação com o meu marido, eu tenho visão distorcida com relação às minhas relações interpessoais, à vida e várias outras coisas. Né? Então, bora chegar e vir para a realidade. E o que para você não tá ok, busque cuidar de forma saudável. Né? Muito que a Débora colocou. E observar se não é alguma alteração hormonal, né? Porque a gente começa, as pessoas às vezes ficam esperando que é com 50 anos que a gente começa a menopausa. E eu conversando com uma ginecologista amiga, ela falou, Débora, a partir dos 40, as mulheres já começam. 40. Porque a gente fala de menopausa, mas a menopausa é a terceira fase do processo da menopausa. Então, a gente pode começar com uma pré-menopausa, depois dos 40. Então, a gente pode ter essas alterações de humor, irritabilidade, dificuldade do sono, alteração de temperatura, queda do metabolismo, esse cansaço exagerado, essa dificuldade para melhora de músculo, as alterações, né? Alteração de colesterol, que é muito comum também, né? Que acontece em alguns exames. Às vezes é pelo simples fato de algumas alterações hormonais que acontecem com a nossa fisiologia. E aí vale a pena a gente olhar isso, tá? Porque às vezes pode ser a menopausa, gente. E a gente uma pré-menopausa. E a gente hoje tem alguns artifícios para poder nos ajudar. Nós temos fitoterápicos que ajudam bastante, tá? Nós temos fitoterápico, você já deve ter ouvido falar da folha de amora. Você já deve ter ouvido falar do inhame. É ótimo, sim. Né? Vocês devem ter ouvido falar da maca peruana.
já devem ter ouvido falar do ginseng, do tribulus terrestre, que são vários fitoterápicos que a gente utiliza para poder melhorar os sintomas da menopausa, né? Então, assim, um melhora na testosterona, outro melhora os fogachos, a irritabilidade, o ginseng siberiano melhora a questão do libido, porque é vasodilatador, então melhora a circulação sanguínea na mulher que retém líquido demais, que tem dificuldade de retorno venoso, que fica aquela coisa das pernas muito inchadas. Então, são coisas que a gente pode melhorar muito. E a gente tem que saber conhecer o corpo para isso. Eu acho que a hora que a Isabela fala isso, é muito para isso. A gente tem que parar e falar, opa, o que não está legal? É não entender que é tudo normal, porque não é normal. Se a gente não é. Se a gente está bem, por que a gente agora não está tão bem? Então, vamos avaliar. Vamos parar e falar assim, espera aí, como é que eu tenho... O que está acontecendo que eu não estou legal? Por que eu não tenho acordado tão animada? Por que eu não estou com vontade mais de fazer as coisas que antes, muitas vezes, me dava prazer? Hoje já não me dá tanto prazer mais. O que tem me tirado tanta coragem, tanto ânimo, tanta vontade? Porque, às vezes, pequenas coisas que eu posso fazer a meu favor, né, olhar um pouquinho mais para mim, nesse sentido de hormônios mesmo, de fito, de colocar através da forma de chás mesmo, gente. Muitos podem ser chás, alguns podem ser cápsulas, mas podem ser tinturas também que ficam fáceis, outros podem ser chás, outros podem realmente ser as cápsulas. A gente pode ajudar o nosso corpo de forma natural, né? Então, a gente pode ajudar bastante isso. Então, por que não? E a gente fala muito isso dentro dos grupos de emagrecimento, porque é o perfil de mulheres que eu cuido, né? A gente acha tão normal, e quando a gente começa a falar isso dentro dos grupos, discutir isso, a gente vê que é tudo ao mesmo... nós somos tudo no mesmo balaio. Tá tudo no mesmo balaio. Tudo mesmo Sim. Só reclama de sintomas diferentes. É engraçado? E acha que não. É igual fala assim para as meninas mais novas. A gente fala assim, eu não tenho TPM. Ela fala que não tem TPM. Mas aí chega um mês e ela fala, não estou aguentando dor de cabeça, uma dorzinha enjoada. A pessoa nunca relaciona que a dorzinha de cabeça é a TPM. É a TPM. TPM são mais de 100 sintomas. Como que ela vai saber que ela não tem TPM? Toda mulher tem TPM. Né? A questão é você saber qual que é a TPM que você teve naquele mês. Né? Porque cada mês é um flash. A mesma coisa são as mulheres na menopausa. Umas têm o fogacho, mas quem disse que eu tenho que ter fogacho para estar na menopausa? Eu posso estar irritada, tendo dificuldade para dormir. A outra mulher pode estar baixa libido, não está querendo nem pensar. A hora que o marido olha para o lado e fala, pelo amor de Deus, faz de conta que eu não estou aqui. Quantas mulheres podem pensar dessa forma? E acho que não, é porque realmente eu estou envelhecendo, eu estou cansada. Gente, a gente está viva. Então, vamos embora. Então, assim, é para a gente estar normal. Isso tudo a gente faz a questão da fitoterapia. A gente tem condição de fazer isso. E eu torno a dizer, tem a fitoterapia, mas tem também a questão da alimentação, tá? Porque uma alimentação sem plástico, gente. A gente fica falando isso, parece que é brincadeira, mas os plásticos, as embalagens plásticas diminuem muito o nosso estrogênio. A gente tem que parar de ter esse tipo de produto dentro de casa, tá? Então, os plásticos, a gente tem que tirar isso de dentro de casa. A gente tem que ter cuidado com o consumo de soja. O soja é bom, porque é isoflavona, é um estrogênio natural, ótimo, tudo bem. Mas o abuso também não. Tem que ter uma moderação, uma parcimônia. O excesso. O excesso não. E ter diversidade da alimentação. Eu tenho que ter diversidade de grãos, tenho diversidade de cereais integrais para melhorar uma saúde intestinal, porque meu intestino estando saudável, meu corpo também está saudável. Então, cuida disso. A menopausa reflete muito na saúde da mulher dos seus 49, 56 anos, que é essa idade que a Isabela está falando aí. E a gente acha que é só aí. Saúde física e mental, tá, gente? A irritação. Mente e corpo estão assim, ó, comunicando o tempo todo. Se tem uma substância que está desequilibrada no corpo, tá atingindo ali as suas emoções, o seu humor, a sua energia, é chegado. É bem distribuído mesmo. Eles funcionam, eles são muito confidentes e muito, como é que falam? Me sumiu a palavra aqui. Mas eles funcionam mutuamente, os dois muito juntos. Né? Então, quando traz a questão da menopausa, conheça os seus sintomas da menopausa, da TPM,
e veja o humor, qual é a emoção que está vindo aí, né, para monitorar isso daí. É Para justamente. ter a saúde, cuidar do corpo e da mente, Lincafos. Não sei o que é Que é isso. Lincafos? Eu também fiquei curiosa agora. O que é Lincafos? Ai, Ou é escrita, ou foi foi o corretor. escrever que sai, é É, o corretor. corretor. Olha, E o que eu acho bacana disso tudo, gente, que a gente está falando aqui, né? Que como são fases, né? Nada é para sempre. Tudo tem o tempo certo de começar e de terminar. Então, eu fico falando o quanto que a gente complica, o quanto que a gente vai muito mais para o mais difícil do que para o mais fácil. Você tem aí, se a Débora traz que isso melhora a questão da TPM, da menopausa, tá aí. Qual é a dificuldade de pegar e comer esses alimentos que são anti-inflamatórios, por exemplo? Então, as coisas estão muito aí para nós e nós complicamos, né? E aí a gente vai para o caminho mais difícil. E aí, a hora que vem o cérebro para funcionar, ele vai escolher o mais fácil, aí dá choque, dá problema. Por quê? Porque eu escolhi inconscientemente o mais difícil, mas aqui funciona buscando atalhos, o mais fácil. E aí tem o choque. Tudo isso que acontece conosco no dia a dia, pela falta do conhecer corpo, mente, emoções. E aí vai adiante. isso mesmo. Tem o 4.7, o que me ajuda muito é a atividade física junto com a educação alimentar. Isso mesmo, Luciene. Fiquei muito feliz de saber. Show de Me bola. ajuda também, viu? É, Oi, ai. Vai o dia que eu não faço atividade física. Gente do céu. De verdade, é um dia que eu tenho que ir para um esforço para conseguir ter a energia que eu preciso de ter e várias outras coisas é ali. mesmo. Eu falo muito aqui, eu começo várias vezes eu começo meu exercício físico com cólica, porque minha TPM eu sinto muita cólica e eu nunca terminei um exercício físico com cólica. É o que eu ia te falar, exercício físico acaba com cólica, viu, gente? Isso é fato. Eu sempre começo com cólica, mas eu nunca terminei com cólica. Eu falo que esse aqui é um remédio bom. Nossa, vai ser bom. Muito bom. É bom mesmo. Um ótimo anti-inflamatório. Gente, nós Tenho muita... estamos com 1 hora de live, você acredita, dona Periquita? Nós podemos dar Tá um jeito. vendo? Podemos dar um jeito. Nós não paramos. Aqui, ó, você treina em casa Vamos desde lá. o começo da pandemia. Musculação, é isso mesmo. Funcional, é isso mesmo. Show de bola. Show. Gente, nós vamos ter que encerrar, porque senão daqui a pouco eles derrubam a gente aqui. Olha, foi perfeito. Agradeço muito a participação. Ótimo. E acaba com a vontade de matar o marido. Isso, Ana, com certeza. Acaba com qualquer vontade, qualquer raiva. Vontade. Acaba com qualquer raiva. A gente consegue monitorar bem aí esses sentimentos. Atividade física. É bom mesmo. Ô, Isabela, eu vou ter que te cortar nessa. Eu sei que tem coisa... Já terminamos. Mas nós podemos marcar também mais, né? A gente pode fazer isso mais frequente. É demais. Vamos por sim. mês, nós podemos marcar para a gente poder conversar, porque alimentação Vamos. e psicologia, né? A área a mente e o corpo São muito juntos. tem jeito da gente separar, né? Então não São tem muito como. juntos. A gente tem que estar junto ali para poder estar comunicando mesmo e vai ser muito bom. A gente vai marcar para falar mais vezes. Nós vamos fazer isso como uma rotina, viu, gente? Pode acompanhar. Combinadíssimo, eu topo. Isso, vai ser muito bom. Então, quero agradecer a Isabela de estar aqui comigo, tá? De Obrigada mais você. uma vez aí, tá nos ajudando a poder falar um pouquinho mais para essas mulheres lindas, maravilhosas. Quero agradecer demais por vocês estarem aqui comigo, de estar mais uma vez aí. Hoje eu quis falar mais um pouco por causa do nosso grupo de emagrecimento que nós estamos lançando. A gente lançou hoje, já temos pessoas aí no grupo que está aqui, faz parte. Vou aproveitar que você está aqui, Ótimo. tá, Isabela? Vou aproveitar e falar um pouquinho do grupo. Sim, vai lá. É um grupo que tem cardápios, que tem materiais de apoio para poder ajudar essas mulheres acima de 30 anos. Nós falamos de doenças, infelizmente temos que falar de doenças, mas falamos de pressão alta, de diabetes, falamos da menopausa,
falamos também de dislipidemias, mas falamos também dos cardápios, estratégias nutricionais para ajudar a perda de peso para até 10 quilos aí em 60 dias. Então, vale a pena vocês terem para poder conseguir estar com aquele corpo que vocês desejam. Cada uma deseja o seu corpo aí para poder usar no verão, né? Muito bem, feliz e satisfeita, cada uma, né? Então, espero que vocês possam atingir esse objetivo. Logo depois dessa live, nós vamos estar aí liberando o link na bio aí para poder estar efetuando aí, estar comigo no Emagrecendo com a Nutri. Eu fico aguardando vocês aí junto comigo, tá, gente? Espero todo mundo comigo aí. E eu quero agradecer, se tiver alguma dúvida, pode mandar no direct, dúvidas, que eu respondo todas as dúvidas com relação ao grupo Emagrecendo com a Nutri. Estou prometendo aqui ao vivo para vocês que nós não vamos deixar de fazer umas lives aqui mensais. Eu vou programar com a Isabela. Nós vamos fazer até um roteirinho até o final do ano, já deixar tudo programado, o que nós vamos falar. Eu me comprometo, né, Isabela? A gente se compromete a fazer isso, porque realmente é necessário. Fechado. É necessário a gente poder se reunir para fazer isso. E nós vamos fazer, porque é uma coisa que realmente acrescenta muito. Não só para a gente, como a gente sabe que acrescenta também para vocês. Mulheres lindas, maravilhosas e poderosas. Então, se a gente pode contribuir, por que não? Né? A gente também aprende muito, muito mesmo. E queremos agradecer aí a vocês estarem conosco mais uma vez. E aguardo todo mundo aí no meu grupo de Emagrecendo com a Nutri. O link está na bio, não deixa de participar aí comigo. E vamos embora, vamos emagrecer. Beijos. Fiquem com Deus. Beijo, pessoal. Obrigada. Eu estou à disposição. Obrigada. Ótima noite. Obrigada. Olha, o Insta da Isabela também, gente. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchauzinho.